Galera, Demon Slayer retornou com a sua quinta temporada, adaptando para o anime o arco do treinamento dos Hashiras. Um filme que inaugurou essa saga, estreou nos cinemas em janeiro deste ano e os novos episódios estão sendo exibidos no Japão todos os domingos. E eu trago aqui para vocês toda semana, a partir de hoje, o review de cada um desses episódios da quinta temporada de Kimetsu no Yaiba Demon Slayer. E neste vídeo vamos conversar sobre o segundo episódio desta quinta temporada, que nos traz a história de origem de um dos Hashiras mais poderosos, o Hashira da Água, Tomioka, onde a gente vai descobrir um pouco mais sobre o passado dele. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo e vamos entender o porquê das lágrimas do Hashira da Água, Tomioka. Produção, solta a vinheta! Oi, eu sou o Murilo e você está assistindo ao The Geek. Galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre a quinta temporada de Kimetsu no Yaiba Demon Slayer. O primeiro episódio dessa quinta temporada foi meio que exibido num especial que chegou nos cinemas no início deste ano de 2024. Eu assisti e já trouxe aqui para o canal um review completo sobre esse primeiro episódio. Eu não vou repetir isso para não ficar extenso e repetitivo o vídeo, mas eu vou deixar nos cards que vão aparecer aqui em cima para vocês, na descrição do vídeo e também na tela final deste vídeo. Então tá cheio dele aqui para você clicar, ir lá e assistir e entender o que aconteceu de relevante nesse primeiro episódio da quinta temporada de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, que vai adaptar o arco do treinamento dos Hashiras. Antes da gente começar propriamente dito, falando sobre esse segundo episódio, que está completamente focado no Tomioka, no Hashira da Água, eu preciso ressaltar aqui uma informação de que todos os vídeos de Kimetsu no Yaiba aqui no canal são feitos para os fãs que acompanham o anime e não para quem leu o mangá. Já tive reclamação aqui no canal. Gente, aqui a gente está acompanhando a saga do Tanjiro e seus amigos no anime. Então os reviews que a gente faz aqui é para quem está assistindo o anime. Se você já sabe o que vai acontecer porque você viu o mangá, beleza, mas não vamos estragar a experiência de quem está acompanhando a história pelo anime, e por isso eu trago esses reviews aqui que, graças a Deus, vem trazendo bons resultados aqui pro canal. Tanjiro descansando depois de estar totalmente destruído após os eventos lá da Vila do Ferreiro. Ele tá lá na base secreta dos Hashiras, no castelo dos Hashiras, se recuperando. E aí ele é convocado para ir atrás do Tomioka. Vale lembrar que o Tomioka se recusou a se unir aos outros Hashiras na preparação para o confronto final contra o Muzan. Isso não foi explicado no primeiro episódio, quando eles decidem realizar o treinamento dos Hashiras para todo o clã de caçadores de demônio, para fortalecer esses caçadores para o embate final contra o Muzan, que já está querendo capturar a Nezuko para absorver a Nezuko e assim conseguir o que a Nezuko conseguiu, que é conquistar o sol, poder andar na luz do sol. E aí o Tanjiro, mesmo ferido, ele vai atrás ali do Tomioka e tenta trazer o Tomioka de volta ali para o clã dos Hashiras, para que ele participe também desse treinamento dos Hashiras. Mas antes da gente entrar nessa parte em que o Tanjiro vai atrás do Tomioka, é importante a gente ressaltar que o episódio começa exatamente onde o primeiro episódio tinha terminado, com lá a mensagem do Corvo para aquela doutora que também é um demônio, que está estudando o sangue
da Nezuko, buscando ali também encontrar uma forma de curar a Nezuko, e curando a Nezuko também se curar ali da maldição que o Muzan colocou sobre ela. E ela é convidada a ir lá para a base dos Hashiras e trabalhar junto com a Hashira Shinobu, que é a Hashira dos insetos, na busca de entender como foi que a Nezuko conseguiu conquistar o sol. E aí a gente volta para o momento em que o Tanjiro vai lá na casa do Tomioka em busca de tentar trazer ele de volta para a base dos Hashiras e para fazer com que ele participe aí do treinamento dos Hashiras. Só que ele está irredutível. Ele diz que ele não vai voltar, ainda fala pro Tanjiro que ele não é o Hashira da água, que o Tanjiro deveria ter se tornado o Hashira da água. O Tanjiro mudou o seu estilo pro fogo e que ele queria que o Tanjiro se tornasse o Hashira da água, mas o Tanjiro até fala, mas você é o Hashira? Ele, não sou. Ele explica que ele nunca passou daquele teste que o Tanjiro passou lá no início de sua jornada, assim que a Nezuko se transformou em uma Onin, em que ele tem que sobreviver uma noite no morro lá, caçando os demônios, tipo um teste de introdução no clã de caçadores de demônios. E o Tomioka, ele não conseguiu completar isso. Ele foi atacado, foi ferido e ele acaba desmaiando de tão pânico que ele teve ao enfrentar pela primeira vez um Onin. E aí que temos a revelação do que realmente aconteceu com o Tomioka e do porquê ele não quer participar do treinamento dos Hashiras, porque ele não se considera um Hashira. Ele revela que ele foi salvo pelo seu melhor amigo, que estava junto com ele, treinando ali, se preparando para ser um caçador de Onin, e que esse melhor amigo foi quem salvou a vida dele e que acabou perdendo a vida lá nesse treinamento para se tornar um caçador de Onins. E esse amigo dele é ninguém mais, ninguém menos do que o Sabito. O Sabito, quando nos é revelado, nos surpreende. Porque, se você lembra bem, lá no início da trajetória do Tanjiro, quando ele tá antes mesmo desse teste de sobrevivência lá na montanha, ele é obrigado a quebrar uma pedra com a sua katana. Só que ele não consegue quebrar essa pedra. Em um determinado momento, duas crianças aparecem para ele e o ajudam a conseguir quebrar essa pedra, até mesmo lutando contra o Tanjiro. E depois nos é revelado que essas duas crianças foram ali pretendentes a caçadores de Oni, mas que perderam a vida no teste para os Onis que estavam ali naquela montanha. E aquele menino de máscara que ajuda o Tanjiro e que na luta contra o Tanjiro, meio que de forma espiritual, faz o Tanjiro quebrar ali a gigante pedra, é exatamente o Sabito, o melhor amigo do Tomioka, que se sacrificou para salvar não só o Tomioka, mas todos ali os aprendizes de caçadores de Oni que estavam passando pelo teste naquela época. Além disso, ficamos sabendo também que a irmã do Tomioka é aquela menina que tá com o Sabito lá quando o Tanjiro tava treinando, tentando quebrar essa pedra. Ela também morreu na tentativa de proteger o Tomioka dos ataques do Zonin quando ele ainda era criança, ali, logo após o falecimento do Sabito. Então tudo se amarra e eu achei isso bem interessante porque voltou lá no início da história. Eu achei isso muito da hora e a gente entende o motivo do porquê o Tomioka não quer participar do treinamento dos Hashiras, porque ele não se considera um Hashira por não ter passado por esse teste. A gente tem o momento do Tanjiro, que é muito Naruto discurso no Jutsu, porque o Tanjiro, ao seu jeito, dá um discurso motivacional e emotivo ali pro Tomioka, que faz o Tomioka se lembrar de uma conversa que ele teve com o Sabito. Mas essa conversa que o Tomioka teve com o Sabito foi meio que no mundo espiritual, porque o Tomioka tava ali ferido entre a vida e a morte, dormindo já após a morte do Sabito, e ele sonha com o Sabito, e o Sabito fala que o Tomioka tem que ser, sim, o Hashira da água, para passar esses ensinamentos para a próxima geração, que a próxima geração poderia sim conseguir acabar com os Onins. Mais ou menos isso que o Tanjiro, sem querer e aos seus modos, fala pro Tomioka, fazendo com que o Tomioka consiga realmente aceitar
voltar ali para a base dos Hashiras e participar do treinamento dos Hashiras. No final do episódio, vemos a Shinobu conversando com a sua discípula, falando que ela não vai participar ali do treinamento dos Hashiras, até porque a gente sabe que ela, junto com aquela demônio que está analisando o sangue da Nezuko, vão trabalhar juntas para entender como foi que a Nezuko conseguiu dominar o sol, e também ela revela para sua discípula que ela finalmente vai contar quem foi o responsável por matar o seu irmão, e o episódio acaba. No geral, eu achei que foi um episódio mediano, não foi ruim, tem muito mais cara de filler esse episódio do que o primeiro episódio, porque ele vai introduzindo elementos muito mais de fillers do que propriamente ditos do anime. Uma coisa que eu percebi é que essa temporada, ao contrário do que aconteceu na terceira e na quarta temporada, nas adaptações do arco da Vila do Entretenimento, nas adaptações do arco do Trem Infinito e nas adaptações do arco da Vila dos Ferreiros, que foram arcos mais sérios em Demon Slayer, aqui não. Aqui tem um lado mais cômico, retomando ali as origens do anime, levando um pouco mais pro lado zoeira que a gente tinha ali no início do anime. Mas ao mesmo tempo, apesar de se tratar de um filler, porque lá no mangá esse arco do treinamento dos Hashiras, ele é minúsculo, ele tem 2 volumes do mangá, e para se sustentar uma temporada inteira de um anime, eles têm mesmo que dar alguma enrolada, né, para que os episódios de 30, 40 minutos tenham alguma coisa de interessante. E ao que tudo indica, até o final dessa temporada, cada episódio, pelo menos essa foi a percepção que eu tive, vai ser focado em um Hashira. O segundo episódio foca aí no Hashira da água, no Tomioka. No próximo episódio, vamos ter aí muito provavelmente um foco maior na Hashira do inseto, Shinobu, e assim sucessivamente. Vale ressaltar que o Muishiro e a Mitsuri já tiveram a sua história de origem contadas ali no arco da Vila dos Ferreiros. Então provavelmente eles vão ser deixados de lado porque a gente já tem a história de origem deles sido contada no arco anterior. Mas todos os outros Hashiras provavelmente vão ter aí a sua história de origem, as suas motivações contadas neste arco filler do treinamento dos Hashiras. No geral, eu achei um episódio ok. Não foi lá grandes coisas, não empolgou, mas foi um episódio que nos trouxe elementos bastante interessantes, que nos complementa a história, que nos dá subsídio de cada um dos passados, ou pelo menos especificamente falando do passado do Tomioka, nos faz entender o porquê da atitude dele no episódio 1 e nos prepara aí para o que vai ser esse arco filler da quinta e provavelmente penúltima temporada de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, visto que após o arco do treinamento dos Hashiras, temos apenas mais um arco no mangá, que é o arco do Castelo Infinito, que é o último arco onde o Tanjiro enfrenta o Muzan. Pode ser que aqui no anime eles estiquem isso para 1 ou 2 temporadas, só o arco do Castelo Infinito, mas se seguir a cronologia do mangá, após aí o arco do treinamento dos Hashiras, vamos ter apenas mais uma temporada de Demon Slayer. Então eu acho que, pelo que eles estão fazendo nessa temporada, dando uma barrigada, dando uma esticada nos episódios, mostrando a origem dos Hashiras, é bem capaz que a gente vai ter apenas mais uma, estourando 2 temporadas de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, adaptando o arco do Castelo Infinito após o fim do arco do treinamento dos Hashiras. No geral, dá pra assistir, foi um episódio interessante, mas que não é o que a gente estava acostumado a ver, principalmente nas últimas temporadas, com ação contínua uma atrás da outra, pelo menos não até agora. O próximo episódio, o terceiro episódio de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, arco do treinamento dos Hashiras, estreia no próximo domingo lá no Japão. E durante a próxima semana, você confere um review completo do episódio aqui no The Geek. Totalmente excelente. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam deste vídeo? O que vocês acharam desse segundo episódio da quinta temporada de Kimetsu no Yaiba Demon Slayer? Vocês gostaram? Não gostaram? Estão achando que está sendo mais filler do que qualquer outra coisa? Estão achando já a partir desse segundo episódio que essa temporada está inferior
as duas últimas, o arco do entretenimento e o arco da Vila dos Ferreiros? Deixe aqui nos comentários a opinião de vocês e bora interagir. É claro! Galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de arrebentar o like e se inscrever no canal com o botãozinho do sininho. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima e...